Olá, eu sou a Cristina. E eu sou o Bruno. Bem-vindos à nossa conversa. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos uma ideia muito poderosa na fé cristã. A importância de fato, criar espaço na vida para ter uma conexão mais real com Deus, sabe? Sim, é um ponto fundamental. Já parou para pensar como a nossa própria agitação interna, as preocupações, os medos, as distrações que não param, como isso pode, sem querer, acabar bloqueando a paz, a direção que a gente tanto busca? É uma pergunta forte. Fica a reflexão. E se a resposta que se procura estiver bem ali, só esperando um espacinho para poder entrar? Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Com certeza. E o mais fascinante aqui, eu acho, não é só a ideia de limpar a bagunça, tirar o que atrapalha. É mais sobre preparar ativamente um lugar acolhedor para o divino entrar. Preparar o lugar, isso. É como se essa arrumação interna, essa intenção, abrisse mesmo as portas para que Deus possa agir mais livremente na nossa vida. Faz tudo sentido. Me lembra, assim, imagina a vida como um depósito antigo, sabe? Aquele lugar abarrotado, do chão ao teto. Caixas e mais caixas empoeiradas, móveis velhos jogados, coisas esquecidas, bloqueando tudo até as passagens. Aí chega alguém com um presente incrível, valioso, mas onde vai colocar? Não tem espaço. Não tem. Fica do lado de fora, esperando. E puxa muitas vezes, nossos corações se parecem demais com esse depósito, né? Exatamente. E a gente encontra ecos disso em histórias bíblicas bem conhecidas. Lembra da mulher sunamita? Aquela que viveu na época do profeta Eliseu? Sim, lembro? Ela não ficou esperando uma promessa chegar ou uma visita acontecer para só então agir. Ela foi lá e preparou um quarto simples, com um básico mesmo, uma cama, mesa, cadeira, uma lâmpada. Ela fez isso antes de qualquer coisa grandiosa acontecer. Antes? Interessante isso. Foi um gesto de fé, né? Uma preparação que veio antes da bênção. Ela criou um espaço físico, sim, mas que refletia totalmente uma abertura espiritual que ela tinha. Essa atitude proativa é intrigante. Mas, trazendo para hoje, como aplicar isso? No meio de tanta correria, tanto ruído mental. Parece um desafio ainda maior, não acha? É um desafio bem real, com certeza. E se liga muito àquela sensação de estar com o coração cheio, mas o espírito vazio, sabe? Sei bem como é. A gente carrega aquele peso das preocupações, que nem falamos, um barulho mental que não para, ansiedade, pensar demais nas coisas, ficar repassando memórias que, no fundo, não ajudam em nada. É verdade. A questão é que Deus, geralmente, ele não arromba a porta. Ele parece responder àquele espaço que a gente cria com a nossa entrega, com a nossa disposição de soltar um pouco o controle, sabe? Soltar o controle. Um exemplo forte disso que me vem à mente é a Ana. Aquela que viria a ser mãe do profeta Samuel, uma figura tão importante. Sim, Ana, uma história poderosa. A história conta que ela estava com o espírito profundamente angustiado, né? E o que ela fez? Ela derramou sua alma diante de Deus. Ela não escondeu a dor, não tentou parecer forte ou fingir que estava tudo bem. Ela se esvaziou. Exato. Ao se esvaziar daquela amargura toda, ela, na prática, criou o espaço. E é aqui que fica realmente interessante. O resultado não foi só o filho que ela tanto desejava. Foi um propósito muito, muito maior que se desdobrou através da vida dele. Parece que ela trocou um peso terreno por algo celestial. Perfeito. Isso mostra bem que criar espaço é uma escolha ativa, consciente. Não é passividade. Exige, sim, abrir mão do controle. E às vezes, olha que interessante, exige abrir mão até de coisas boas. Coisas que a gente valoriza, mas que sem percebermos, podem estar no caminho de algo maior que Deus tem planejado. Abrir mão até do que é bom. Pense em Abraão, uma figura central de fé, disposta a entregar o próprio filho, Isaac. Foi um ato extremo, claro, mas mostrou onde o coração dele estava de verdade. Não era só na bênção que ele tinha recebido, mas na relação com aquele que deu a bênção. É um desapego profundo. Entendi. É um nível de entrega bem alto. E essa disposição para agir, para entregar, se conecta muito com a obediência.
no tempo certo. Sabe, às vezes a gente percebe uma direção, um chamado de Deus, mas a gente hesita, fica pensando muito. A hesitação. De Jesus, ele era um pescador profissional experiente. Sim, conhecia o mar como ninguém, exato. E depois de uma noite inteira tentando pescar sem pegar absolutamente nada, Jesus chega e diz para ele: lança as redes em águas mais fundas. Pela lógica do Pedro, aquilo não fazia o menor sentido. Nenhum sentido prático, né? Depois de uma noite frustrada... Mas ele obedeceu. Mesmo contra a lógica, contra a experiência dele, ele obedeceu. E o resultado foi... uau! Extraordinário, né? Uma pesca super abundante. Aquela obediência, mesmo sem entender tudo, destravou algo incrível. É um convite claro a lançar-se ao profundo, não é? Exatamente isso. Muitas vezes, aquilo que a gente busca, a bênção, a resposta, não está na nossa zona de conforto, na margem onde tudo é seguro. Está lá no fundo, onde a nossa fé é realmente colocada à prova. A obediência parece vir antes da compreensão total, né? Sem dúvida. E no fundo, a ideia central é que Deus deseja uma relação constante conosco. Ele quer fazer morada, não só fazer visitas pontuais. Morada, não visita. Existe uma diferença enorme entre ter alguns momentos com Deus e viver continuamente na presença dele. O rei Davi, que era conhecido por sua devoção profunda, né? Ele expressou um desejo imenso de encontrar um lugar de morada para Deus. Ah, sim, nos Salmos. Isso. E mais tarde, os escritos sagrados vêm e nos lembram que nós mesmos podemos ser esse templo do Deus vivo. Isso sugere o quê? Uma necessidade de intencionalidade da nossa parte, de cuidar do que a gente permite entrar e, principalmente, permanecer na nossa vida interior. Ok. Então, o que a gente tira de tudo isso, assim? Na prática, vamos tentar resumir. Primeiro, a necessidade de esvaziar ativamente o coração e a mente, certo? Certo. O primeiro princípio seria, então, a ação deliberada. Criar espaço não é esperar passivamente, é agir. É liberar conscientemente as preocupações, os medos, aquele ruído interno todo. Perfeito. A rendição ativa, entregar o controle. Confiar mesmo quando a gente não entende todo o caminho, né? Exatamente. E complementando, eu diria que o terceiro princípio é a obediência pronta. Ou seja, responder à direção que a gente percebe que vem de Deus, sem ficar hesitando demais, sem protelar, mesmo que pareça contraintuitivo ou ilógico no momento. Está disposto a lançar-se ao profundo, como Pedro fez. Obediência pronta. Gostei. E o quarto? Preparar uma morada. Isso significa cultivar intencionalmente um ambiente interno, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas prioridades, que realmente convide a presença de Deus a permanecer, a ficar, não só a fazer uma visita rápida e ir embora. Ação deliberada, rendição ativa, obediência pronta e preparar uma morada são princípios fortes. E antes de encerrar, preciso pedir sua ajuda para compartilhar esse bate-papo se ele fez sentido para alguém. Deixa seu like, se inscreve aqui para receber outros conteúdos. Aí, deixa também uma palavra de positividade nos comentários. Vai ser ótimo ler. Isso ajuda muito a gente, com certeza. Bom, chegamos ao fim, mas fica um pensamento final, uma provocação talvez. Se Deus quisesse ocupar um espaço novo na sua vida hoje, agora, que ajuste prático, por menor que fosse, talvez seria necessário fazer para realmente dar as boas-vindas a Ele? Uma boa pergunta para refletir. Esperamos que esta conversa tenha sido útil e inspiradora. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Preciso fazer um pedido rápido aqui. Se esse bate-papo está sendo útil, fazendo sentido, considere compartilhar com mais gente, deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar outras conversas assim.